Então tem Flamengo e Vasco, hein? Nessa crise do Vasco, eliminado da Copa do Brasil pelo ABC. Tá? O Vasco foi eliminado ontem nos pênaltis. Cada pênalti também pavoroso. O último pênalti do Vasco foi na Lua, praticamente. E o Vasco eliminado, tendo que ir para esse jogo contra o Flamengo agora. Ó, sendo muito sincero, eu acho que o Vasco, chance de título, de repercussão, seria mais a Copa do Brasil. Que é mata-mata, é um time que tem uma torcida, é uma torcida que lota São Januário, que tá formando um time competitivo, mas brasileiro não dá. Libertadores ele não vai, brasileiro não dá. Talvez ali, seria a Copa do Brasil. E agora sobra o Campeonato Carioca. E o Vasco saiu atrás do Flamengo. Mauro César Pereira, o que falar desse clássico, né? O Flamengo também chega bem cobrado, porque se o Flamengo não passar, vai ser mais pressão sobre o Vitor Pereira. E agora o Vasco. Agora, é o que você fala, o Vitor Pereira tem muita pressão. Mas você não vê a mesma pressão no Barbieri, que foi eliminado. O Barbieri, porque ganhou do Flamengo de 1-0, parecia que era o melhor técnico do universo, né? Não, sim, mas não foi cobrado. É exagero, agora, né? Exagero. Aliás, o Barbieri veio de um trabalho no último ano e pouco do Brasil. Horroroso. Péssimo, né? Horroroso. Aí o torcedor do Bragantino. Não, mas é verdade, não. O trabalho do Barbieri no Bragantino foi horroroso. Ele perdeu completamente o controle de jogadores, uma coisa horrorosa. Demorou, só não saiu antes porque esse processo de uma empresa profissional e tal. Mas foi um trabalho horroroso. Nossa, até me assustei que ele foi rapidamente recolocado no mercado e num time como o Vasco. Em dado momento, ele só permaneceu no Red Bull Bragantino por uma questão muito simples. A temporada estava perdida e o clube chegou à seguinte conclusão, né? Quem dirige o clube? Não adianta pegar agora, mandar esse cara embora, trazer um outro na correria, não conhece nada aqui dentro. Vai fazer o quê de maravilhoso? Começar o processo de escolha do outro. Terminar o ano, vou começar a pensar em outro. E foi o que eles fizeram. Terminou o ano, foi buscar lá o português, que até o time vem jogando bem, surpreendentemente foi eliminado da Copa do Brasil, que vem fazendo bons jogos agora na reta final do Paulista, e acho até que é o time que deve fazer a final com o Palmeiras e pode fazer jogos bem equilibrados, como foi o último, né? O Palmeiras ganhou 2-0, o jogo foi difícil. O Bragantino finalizou mais, atacou mais, marca forte, é um time diferente do Barbieri, esse Bragantino atual, é um time mais competitivo, me parece. E também é o início de trabalho, né? O técnico lá, o Caixinha, chegou agora, também está recém-chegado, então tem esses altos e baixos aí e tal. Mas eu acho que agora a pressão muito maior é no Vasco, né? Não tem, por mais que se fale de Vitor Pereira, o cara treinou a semana inteira, teve tempo, jogou segunda à noite, vai jogar domingo, 6 horas da tarde. O Vasco teve esse jogo no meio do caminho, o desgaste da eliminação, a irritação da torcida. É muito provável que a torcida do Flamengo seja mais numerosa, embora o Vasco seja o mandante do jogo. Né? Isso aí, o jogo de ontem deu uma esfriada, né? Aquele vascaíno menos apaixonado, digamos assim, está pensando se vai domingo, né? Porque, pô, foi demais ontem. É um negócio que desanima. É para mudar para o jogo da volta, o astral, evidente. Então, o Vasco vai ter que encontrar forças e o Flamengo, ao contrário, venceu o Vasco, conseguiu dar uma acalmada. Ele praticamente não tem laterais, só tem o Ayrton Lucas, mas pode usar o Cebolinha na função, tem treinado na função, inclusive, e tal. E mais o desgaste físico também, que jogou ontem, né, cara? Ele tá mais inteiro, ele tem quase uma semana de descanso, e o Vasco fez um jogo ontem intenso, né? Um desgaste até emocional ali pela busca de um resultado que não aconteceu. Você vê a entrevista do Léo Pelé no final do jogo ali, ele não encontrava, o capitão do time, ele não conseguia nem falar. Ele estava bem abalado. Ele não conseguia nem falar, ele não encontrava palavras, porque, assim, o que me parece é o seguinte, não é que o jogador menospreza o adversário, mas nesse cenário, o cara vai para o campo, assim, ele não está preparado para a derrota. O jogador, sabe, um jogo difícil, o cara fala, porra, esse jogo vai ser difícil, se a gente não jogar bem, a gente vai perder, porra. Temos que ir com tudo. Esse tipo de jogo, acho que você não vai preparado para a dificuldade que aconteceu. E aí, de repente, tem essa dificuldade toda, acaba perdendo o jogo, no caso, nos pênaltis, é eliminado, e o cara não está preparado para isso. Os jogadores estavam muito abalados. O Pedro Raul foi xingado pela torcida. Muito xingado. Quer dizer, esse cara vai entrar em campo do domingo, ele tem que ter muita personalidade. Não estou dizendo que não tenha, mas é um trabalho em pouquíssimo tempo. Hoje é sexta-feira, o jogo é domingo. Então, hoje os caras voltam para treinar num baixo astral, tendo que encontrar forças. Eu acho que o Vasco está num... E se for eliminado, é uma semana de duas... Será, se acontecer, de 2 eventuais derrotas para o Flamengo e uma eliminação da Copa do Brasil. É complicado, né? Agora, se vence o Flamengo, a Copa do Brasil é minimizada? A gente sabe que o Vasco tem essa... Sem dúvida. É minimizada, né? Foi o tamanho Como ano passado, o Fluminense não conseguiu sequer chegar na fase de grupos da Libertadores, foi eliminado pelo Olímpico, ganhou do Flamengo na final, a pessoa esqueceu completamente a Libertadores. Quer dizer, a rivalidade tem esse poder aí de... Mas, assim, é um remédio
que não resolve, né? É um paliativo, né? Não vai curar o mal. Tanto que o próprio Fluminense, pegando o exemplo do ano passado, logo depois acabou dispensando o treinador. Ele não continuou, que era o Abel Braga. Ele ganhou a final do Carioca, mas fracassou na Libertadores. Aí quando o Fernando Diniz pegou o time já na Sul-Americana, aí já estava numa situação muito ruim e acabou nem conseguindo se classificar. Até deu uma goleada de 10 lá, mas não adiantou nada. O time acabou ficando pelo caminho naquela competição. Porque ao não se classificar, como vai acontecer agora com o Fortaleza, né? Ele foi para a Copa Sul-Americana. Mas se domingo vencer, lógico, vai ser uma vitória que vai acalmar as coisas pelo lado do Vasco. Mas o Vasco se viu em poucos dias. Ele entrou em campo segunda-feira, vindo de uma vitória sobre o Flamengo, todo mundo feliz. Aí, de repente, e o Flamengo tinha perdido o Fluminense. Ou seja, ganhou a vantagem, o adversário vindo de derrotas consecutivas e vivendo uma crise. De repente, ele perde esse jogo, cai diante do ABC e vai ter que jogar domingo tendo que ganhar o jogo, que agora é a vantagem do Flamengo, não pode empatar mais. Ele tem que vencer a partida. Então, é um cenário bem, bem complicado. Agora, é um começo de temporada, né, Vanderlei, Flávio, até meio que curioso, né, no eixo Rio-São Paulo. Porque se você for ver, só Fluminense e Palmeiras ainda não passaram por uma crise nesse começo de temporada. Tem uma vantagem, né? Não tem do eixo, né? Calma, se domingo der tudo errado, eles podem dar os dois ninguém. Calma. Sim, mas então é curioso. Olha o palmeirense. Eles acham que vão perder muito ano. Mas não, pode ir nas pênaltis e foram ganhar outra de pênalti. Que a gente já teve. Teve crise no Vasco, teve crise no Botafogo, teve crise no Flamengo, teve crise no Corinthians, teve crise no Santos e teve crise no São Paulo. Tem uma vantagem. Nós não temos monotonia. Já é uma grande vantagem para quem tem que discutir o que está acontecendo, né? É animador, porque todo dia tem uma fogueira aí. Mas a competição, o ano promete, né? O Campeonato Brasileiro vai ser, eu digo, muito efervescente. Aqueles que não estão bem vão ter que melhorar rapidamente. Eu não acredito em milagre. Eu acho que você tem que acreditar naqueles que estão mostrando que estão mais afinados. Os que estão mostrando mais afinados podem inspirar maior confiança nos torcedores. Poxa, meu time vai começar bem o Campeonato Brasileiro, a competição internacional que surgir pela frente aí, né? Acreditar. Aqueles que estão vivendo uma grande pindaíba, precisa ter muita fé, ser muito entusiasmado, um cara ufanista demais, acreditar que, poxa vida, estamos numa pindaíba agora, mas daqui 15 dias essa orquestra vai ser um sucesso. Vocês vão ver. Ei, Campeonato Brasileiro, Mauro, vim aqui só pra te ver. É isso que eu não acredito. Mas olha, mas não é de uma hora pra outra, mas eu pego sempre, eu sei que é terrível, até morreu, não faz questão de meses, o pai do Marcelo Moreno, atacante boliviano, né? Quando lembra aquela negociação, 5-2, que ele podia ir pro Palmeiras, podia ir pro Flamengo, eu falei, não, meu filho não vai jogar nesses times falidos aí. Claro, naquele momento era terrível a condição financeira de Flamengo e Palmeiras, 2012 para 2013. Só que realmente ganhou o prêmio de homem de visão, né? Nem Carlos Miguel Aidar falou também é bobagem, né? Levou pro Cruzeiro, né? Daí, levou pro Cruzeiro. Ainda piorar, não queria nem colocar o Cruzeiro, quer dizer. Enfim, as coisas podem virar, mas evidentemente não é de uma hora para outra. E tem que acontecer várias coisas. Foi a política lá do Bandeira de Mello, a partir de 2013, desse grupo começou a melhorar o Flamengo, o Palmeiras com Paulo Nobre, depois a entrada da própria inauguração do Allianz Parque, a chegada da Crefisa em 2015, trabalho do Cícero, do Alexandre, do João Paulo Sampaio. É de uma hora para outra. Só na pitadinha em cima que você está falando. Por isso que o torcedor do Palmeiras deve ter muito carinho por um cara chamado Fernando Praz. Porque o Fernando Praz, nesse episódio e em outros que negaram jogar no Palmeiras, pela pindaíba que estavam, ele disse, olha, vocês ainda, vocês ainda vão se arrepender de não ter aceitado o convite para jogar no Palmeiras. E o Você Praz, lembra disso? Sim, eu lembro. Então, O Praz chegou importante. O Praz chegou 10 dias depois do Palmeiras ter sido rebaixado. Ele chegou para um time rebaixado que na época sem menor, não tinha nada. Ia ser construído o Allianz Parque, o Paulo Nobre nem era presidente, não se imaginava a Crefisa. O Praz é um dos caras que mais confiaram e veio do momento bem delicado, embora os últimos grandes anos do Vasco eram com o Fernando Praz na meta, o time campeão da Copa do Brasil de 11, vice-brasileiro em 11, e que foi até enfrentar o Corinthians e o lance do Diego Souza contra o Cássio em 2012. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Agora, falando aí, né, sobre essa situação do Vasco, é bizarro, né? Porque o Vasco chegou a ficar 2 anos na Série B, seguidos, né? O que é um papelão para um clube do tamanho do Vasco. E outra coisa, o Vasco não chegou à terceira fase da Copa do Brasil nas últimas 2 edições. Nas últimas 2 edições da Copa do Brasil que o Vasco participou, ele não chegou na terceira fase da Copa do Brasil.
O torcedor do Vasco tem que ficar puto mesmo, o torcedor do Vasco tem que cobrar mesmo, não pela SAF, mas pelo time. Sim, porque a SAF começou agora, dá pra gente dar um pouquinho mais de tempo, mas pelo amor de Deus. O Vasco tá assim desde 2008, mas eu quero dizer... É uma draga surreal aqui você também. só fala do Vasco quando tem notícia ruim. Quando o Vasco ganha do Flamengo, passa 3 minutos... A gente falou pra caramba. Falou pra caramba do Flamengo, só fala do Flamengo aqui. Agora só fala do Vasco quando tá mal. Falamos do Vasco. Falou que o Flamengo perdeu pro Vasco. Sim, que venceu mais do que o Vasco venceu o Flamengo. Flamengo. Você deve estar incomodado com a audiência do Flamengo. Não é isso. Deixa de ser tonto. Seja jornalista. Não seja terraplanista. Não seja flacentrista. Mas isso eu vou falar, tá? Eu nem me sinto jornalista hoje em dia, não. Eu tenho vergonha do jornalismo no Brasil. Eu sou entretenimento. Não, entretenimento. Foi. Eu tenho vergonha do jornalismo. É outra história. O Bozo chegou. Mas é verdade. É verdade. TBT de muito jornalista e, sobretudo, muita besta metida a jornalista. Eu, pelo menos, não sou metido a jornalista. Exatamente. Eu até tem muito jornalista metido a besta, mas tem muita besta metida a jornalista. Que aí sou eu. Não é você. Você é jornalista, é uma bestinha, mas a gente se adora. Eu discordo de tudo que você fala e pensa, e principalmente quando você faz, sobretudo no Instagram. Quando você aparece no Instagram apontando o dedinho pra cima... Eu não vou. Quando aparece no Instagram, quando ele tá no carro, assim, ó, é assim, eu normalmente discordo do que você fala. E aí que explode. Mas isso é das coisas, pra quem não gosta, ou que discorda, quem não gosta de mim, quem não gosta do pilhado, entende isso aí, é uma das coisas mais legais do Thiago, é isso. Eu discordo de quase tudo que ele fala, mas é um cara legal pra cacete. E não vou falar quem é o meu amigo, colega, jornalista também, que falou, cara, eu discordo de tudo que o Pilhado fala, mas ele é tão carisma, ele é tão divertido, que é uma coisa legal. Até quando ele fala bobagem, faz os negócios que ele fez. Eventualmente. Que não é sempre. Olha aí. Não é sempre, não é todo dia. Mas quando aparece o dedinho do Pilhado no Instagram assim... E eu tô aqui, eu falo sempre. Eles estudam mais, eles assistem mais jogos. Eu tô aqui pra entreter mesmo. Tô aqui pra botar pilha mesmo. Mas só pra falar isso, de novo, se a gente só falar de Flamengo e Corinthians, como a gente só fala de Flamengo e Corinthians, não dá certo. Que é isso aqui, o teu Palmeiras tem espaço demais aqui. Né? O Paulista pelo amor de Deus. Mas a gente tá falando mais do Vasco quando o Vasco perde. Quando o Vasco mas geralmente quando perde numa situação dessa, é que a gente mal fala mesmo. Quando o Flamengo tá em crise, você que fala do Flamengo, é porrada doidado. A crise nem sempre. A crise, ela repercute mais. Eu sei. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando ainda diante da revolta de Mauro Betti, da crise no Vasco. Não é da pela segunda vez... a gente só fala do Vasco quando tá em crise. Quando ganha o clássico do Flamengo, a gente fala mais do Flamengo que perdeu do que o Vasco ganhou. É só isso. A gente falando agora, sobre essa situação, é a segunda vez consecutiva que o Vasco não chegou à terceira fase, hein? Da Copa do Brasil. É muito preocupante. E outra coisa, né, Thiago? Perde dois, como todo mundo, né? O Grêmio passou bem pelo Ferroviário, que é um dos grandes momentos do Ferroviário. O Ferroviário amou o time do Renato foi bem. É 2 milhões e 100 mil a menos só nessa primeira, né? Sem contar as possibilidades de outras fases da Copa do Brasil, né? Numa fase que o investidor que entrou novo, ele quer dinheiro. É grana. O torcedor botou dinheiro, o investidor botou dinheiro, ele quer o dinheiro de volta. Gente, ele jogou com o time da Série B e ele viveu mais na Série B do que na A nos últimos tempos. Então não dá também para achar que foi tão absurdo assim. Se você olhar a camisa, sim. Mas se você olhar a realidade, desde 2008, alguém está aqui, 2008. Né? Ele disputou 5 vezes lá embaixo. Cara, e ele disputou mais B do que A. Então, e às vezes ele jogou com o time da Série B, tá lá, tá dentro. Não quando tem 3 ou 4 times grandes, mas quando você cai, e você é o único grande, ou tem um outro, você tem que lutar para ser... Você sobe porque sobem 4, mas você é quase... Aí sim, aí eu acho que a obrigação grande quando tá na segunda divisão, não sei quando tem 3, 4 grandes e tal, você subir como campeão. Teve uma dos acessos, e é terrível, porque eu mesmo me complico em lembrar qual foi o ano. Que o Vasco hoje era contra em casa, Isso, ano, Maracanã. Que ele jogou, se ele perde no ano, ele tá fora. Tá fora, o problema todo é que o Vasco tá vivendo um processo de uma nova fase, né? Mas você não acha vergonha, não, a eliminação do Vasco? Eu acho que ainda não dá tempo de você avaliar. Ele tem sido um time com cara de Série B nos últimos tempos. Ficou mais na B do que na A. Isso ainda é reflexo Eurico Miranda, aquelas coisas todas. Para você recuperar isso é terrível. Agora, tá sob nova direção.
Um jogo novíssima direção, então tem que dar um tempo. Por exemplo, vamos ver o que vai acontecer. A primeira lamentável eliminação. Se tivesse enfrentado um adversário com todo o respeito, de peso, maior o ABC peso. Tá direitinho. Não, tudo bem, mas a Série B do diferente. Time de Série B também. Não, ele ainda está na Série B. O Vasco ainda está com a cabeça na Série B, com história de Série B. Daqui a pouco ele deve voltar a ser um time de Série A. Foi a primeira eliminação traumática do Vasco. Ele é um dos primeiros grandes a caírem antes da hora numa Copa do Brasil, que havia começado em 89. Em 2 jogos o Vasco foi eliminado pelo Remo. E era aquele Vasco que no ano seguinte viria a ser tricampeão carioca. Em 90 já tinha sido vice-campeão do Rio, aquela confusão de o Eurico Miranda dar a volta olímpica com a caravela, lembra? O Botafogo foi bicampeão, né? E o time do Vasco pegou a caravela na torcida e deu volta olímpica com caravela. Aquelas coisas que você acha, não, isso não teve, não, aconteceu, né? E aconteceria coisas piores, tal, ainda mais naqueles anos 90. Mas era algo inacreditável. À época, em 91, o Vasco ser eliminado pelo Clube do Remo, né? Enfim. Mas agora aconteceu o Atlético Mineiro que derrubou o Dudamel contra Afogados, sabe? Tá acontecendo demais até pelos regulamentos das primeiras fases. Um jogo só pode acontecer zica. Com 2 já é mais difícil. Mas enfim, mas é o nível que a gente tem visto no futebol brasileiro. Né? E até no europeu que a gente costuma falar, não, dificilmente você vê um time de ponta na Inglaterra perder, embora não esteja num grande momento, o Liverpool, perder no final de semana pro Bournemouth. Né? Então a coisa tá ficando... Não existem mais cara-bobos, à exceção do clube venezuelano, mas cada vez mais esse negócio de zebra é uma atrás da outra. Está se atropelando até por um certo apequenamento dos grandes. Ó, e sobre o Pedro Raul, tá? Que algumas pessoas podem estar se perguntando por que foi tão vaiado, só porque perdeu um pênalti. O Pedro Raul, 3 pênaltis desperdiçados por ele só nessa temporada. É o grande reforço do Vasco para a temporada, né? Eu mesmo falava aqui, aí vocês têm que ser justos, hein? Eu falava aqui, o Pedro Raul no Botafogo não jogou muita coisa. Não tire como parâmetro que ele jogou no Goiás. Eu não achei uma baita contratação do Vasco. Não acho que é um jogador para valer o que valeu. É um jogador, mas não é... meio que um pouco por aí que você tá falando. É isso, eu sempre dei uma questionada. Pode ser que ele se recupere e aí eu vou ser o primeiro a falar aqui, mas eu achei muito caro pro que é o Pedro Raul, na minha opinião, o que foi no Botafogo. No Goiás realmente jogou muito uma temporada e aí o Vasco investiu no Pedro Raul. Ele perdeu pênaltis contra o Volta Redonda, contra o Flamengo e contra o ABC, né? E aí o ABC classificado e aí o Pedro Raul foi xingado. Pedro Raul vai, né? Aí a gente já sabe qual é a... os Carlos Drummond de Andrade dessa arquibancada. Qual é a rima, e aí... foi muito xingado, foi o principal grito da torcida do Vasco depois que acabou, né, a disputa por pênalti e o ABC se classificou.